Geralmente escolhemos uma profissão de acordo com o nosso perfil, aquela que nos identificamos, dedicamos e temos prazer em exercê-la. Para tal, pensamos apenas no que queremos para nós. Não levamos em conta no que ela pode interferir na vida pessoal. Existem profissões que envolvem risco à vida, como bombeiro, policial, piloto. Mas também existem as profissões que podem ser perigosas para o relacionamento a dois, principalmente quando exigem muita dedicação e maior tempo de ocupação. Entre as escolhas mais importantes da vida estão a carreira profissional e o relacionamento amoroso. E esses dois fatores andam juntos, já que muitos namoros que acabam virando noivados e casamentos começam em ambientes, sabe aonde? Corporativos. Uma pesquisa mostrou que várias profissões promovem ou dificultam os relacionamentos. A carreira que você escolhe pode influenciar a sua vida amorosa? Eu quero apresentar aqui o senhor Dias, nome de guerra. Isso. O senhor é aposentado, né? Sim, senhor. E exerceu quanto tempo a profissão? 30 anos. É. 30 anos. O senhor foi policial? Policial militar. É. Isso. E o senhor casado, tem família? Conta um pouquinho da sua história, por favor. Sou casado, tenho uma esposa, 22 anos, uma filha de 20 anos e outra de 15 anos. E atrapalhava, influenciava no relacionamento a sua profissão? Foi como você estava comentando, assim, atrapalhava no seguinte, eu estava comentando até com uma pessoa aqui fora, assim, nós como saímos para trabalhar, nós damos o tudo nosso para trazer para casa, o sustento para o lar. Só que falta a outra parte, o pai está, mas não está presente, está ausente. Aí, como eu falei para a assistente, eu falei, é um pai virtual, nunca está em casa. Inclusive, ainda hoje, às vezes, que eu trabalho, a gente trabalha, as minhas filhas cobram, falam, pai, você não está em casa para a gente sair, a esposa cobra, você não está em casa, falta tempo para sair com a família. E falando de profissão de risco, que é o nosso tema, quer dizer, realmente é um risco, porque principalmente o policial militar, ele sai pela manhã e de repente não sabe se vai voltar ou não, né? Em particular, eu vivi uma experiência dessa, né? Eu saí para trabalhar, minha esposa estava grávida de 3 meses, eu saí para trabalhar, e numa ocorrência do dia a dia, eu levei 2 tiros, um desses tiros me acertou, quebrei o fêmur, e o outro me acertou no peito. E foi difícil na época, né? O senhor pensou que ia morrer? Na realidade, eu falo que eu cheguei a morrer, porque escureceu tudo, apagou tudo. E na hora que eu estava desfalecendo, eu gritei, né, Senhor, me ajuda. E quer dizer, foi um milagre mesmo, né? Foi um milagre de Deus. Agora, por que o senhor Dias, o senhor escolheu essa profissão, já que é uma profissão tão perigosa e de risco, né? Foi como o senhor falou no início, né? Foi vocação, assim, eu via os policiais, eu via as viaturas, eu via o pessoal trabalhando, e eu vem no coração, no sangue, assim, eu quero ser, eu gostei da profissão. E eu quis ser, e na época, quando eu fui ser, comecei a fazer os exames todos, inclusive até minha mãe pegou o nome dela, certinho, em casa, as coisas direitinho, onde ela nasceu, precisava na época, e ela perguntou para que era, e eu até omiti para ela para que era, não falei o que era. Ela falou, se ela soubesse, eu não deixaria. E foi algo assim... Foi acontecendo. Foi acontecendo, foi algo que veio do coração mesmo. Poderíamos dizer que esse foi o pior dia da sua profissão? Teve outros dias semelhantes, difíceis também, o senhor Dias? Não, dias difíceis na nossa profissão sempre tem, né? Mas para mim, no meu caso em particular, foi esse mesmo, né? Que eu desamparei a família. Eu estava tentando amparar a família, tentando levar o sustento para casa, acabei desamparando. A minha esposa estava grávida de 3 meses, como eu já mencionei, e foi muito difícil para ela, foi difícil para mim. Fiquei 1 ano afastado. Então, eu creio que para mim, na minha situação, foi o pior momento da minha vida. E nem assim o senhor pensou em desistir dessa profissão? Não. Não, porque, ao contrário das pessoas pensam, uma profissão que nos traz muita satisfação. No nosso dia a dia, quando a gente salva uma vítima, quando tira alguém de um sequestro, ou prende alguém que está fazendo uma coisa errada, ajudando a sociedade em si, é uma coisa que traz muita gratificação para a gente. Então, eu jamais pensei em desistir. Quer dizer que cada vez que o senhor volta para casa é uma comemoração, é uma vitória dentro dessa profissão de risco. É verdade. Eu estou falando agora, eu me recordo de uma época que a minha filha estava no pré da escola, tinha, se não me engano, 3 para 4 anos, a mais nova, e ela fugiu porque ela queria ver o pai, não achava o pai. E a gente trabalhando direto, na época eu trabalhava demais, e ela fugiu,
E só não passou pelo portão, que tem o porteiro, ela acabou se escondendo numa casinha da pré-escola, né, brincando, ela ficou escondida. E quando a professora sentiu falta dela, foi procurar e achou e perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela falou que ia fugir para achar o pai, que ela não sentia falta do pai. É mesmo. Isso é uma coisa que até emociona o senhor, eu acabei falando, acabei lembrando, acabei emocionando mesmo, acabei lembrando dessa situação. Porque mexe mesmo com o emocional, né? Mexe, porque a gente fica imbuído na função, na profissão, né? Tentando levar o sustento para casa, por lá, mas a gente acaba falhando nessa parte de pai presente, né? E acaba sendo algo assim que a gente não detecta na hora, né? Só depois que a gente começa a ver os filhos se afastar um pouquinho ou se aproximar mais, que a gente acaba detectando esse tipo de situação. Eu gostaria até de apresentar a esposa do senhor Dias, que ela fala, inclusive, sobre o relacionamento dos dois. Quando eu conheci, ele já era policial da escola. Então, ali eu já estava vendo a profissão dele, né? Para minha família, foi mais complicado. Para minha mãe, ela é policial, né? Algumas pessoas chegam até você e falam, você quer isso para você, é uma profissão de risco. Mas eu, naquele momento, eu nem pensei. Eu vi o ser humano, né? Não a profissão dele assim, em si. Mas depois que o tempo foi passando, que eu fui ver o quanto era perigoso. Eu evitava muito ver reportagem devido a isso. O policial foi morto, ou o policial levou um tiro, ou tá tendo um sequestro e aquilo ali você vai entrando naquela história e você fica... Às vezes, você olha assim, será que é meu esposo? Você tenta procurar, enquanto você não vê aquela pessoa chegar naquele alívio. É complicado. Quando ele chega, aquele sossego, você pode respirar e falar assim, graças a Deus, está tudo bem. Mas enquanto ele sai, é a hora mais difícil. Foi uma noite assim muito complicada. Eu havia chegado da igreja e tinha preparado a comida dele e bateram na minha porta e falaram, o senhor é a esposa do policial Dias. E naquele momento eu já olhei a viatura, falei que estranho, e já tentei que minha filha não saísse para fora e pedi para que ela voltasse para dentro. Eu falei, o que está acontecendo? E ele virou para mim e falou assim, o seu esposo sofreu um acidente. E eu olhei assim para ele assim e falei assim, mas como assim, onde ele está? O que aconteceu? Ele falou, olha, ele sofreu um acidente. Até coloquei a mão na barriga e ele disse assim, a senhora está grávida? Eu falei, sim, estou gestante. E logo nós fomos, naquele momento ele foi embora e aquela noite eu não dormi. A minha filha gritava a noite toda, meu pai está morto, mãe, meu pai está morto, fala comigo. Você imagina uma menina de 5 anos olhar para você e chorar a noite toda. Aquela noite foi a pior da minha vida. Quando eu cheguei no hospital, ele olhou para mim e falou assim, eu não sofri um acidente, eu fui baleado. A minha filha Amanda, ela teve uma febre muito alta, e o médico falou para mim, você vai ter que levar para ela ver que o pai está vivo, porque a cabecinha dela, o papai estava morto. Por mais que eu tentava falar, o pai está vivo, para ela estava morto. Quando ele foi para casa, a minha situação foi a pior. Você imagina eu grávida, assim, um barrigão, e eu tinha que descer o meu esposo, colocar um lençol, levar ele até o banheiro, dar banho, conduzir. Eu ainda brincava assim, eu tenho duas crianças dentro de casa, a Amandinha e ele. Uma vez eu sentada, eu estava já com 9 meses e eu falei, meu Deus, daqui a pouco a minha filha vai nascer e meu esposo volta a trabalhar. Será que ele volta para casa? Você fica 24 horas perguntando. Eu tenho muito orgulho. Eu olho assim para ele e falo assim, nossa, ele cuida de tanta gente, protege tanta gente. Mas ao mesmo tempo de ter esse orgulho, vem o medo. Se você perguntasse para mim, você faria tudo de novo? Faria. Só que eu tentaria ver se ele sairia dessa profissão. Eu tentaria tirar ele dessa profissão, tentar ver se ele estudava uma outra coisa. É uma profissão bonita, mas você tem que saber que tem sequela, você tem que saber que ali você vai passar por muitas coisas. Ser uma esposa de policial também é ser heroína. Também é você ser valente. Eu me considero uma pessoa muito valente por isso.
Seu Dias, ouvindo aí a Cristiane falar um pouquinho da história de vocês, o senhor pensa em algo que poderia ter sido diferente? Diferente? A profissão em si eu escolheria a mesma. Os caminhos seriam os mesmos. O que poderia ser diferente, o que eu vejo de eu poderia me aproximar mais da minha família. E hoje eu procuro fazer isso, né? Eu saio, eu beijo minhas filhas, às vezes eu oro por elas, não tirando isso aí, mas eu procuro, chego em casa, procuro saber se está tudo bem. Eu ligo muito para minha esposa, eu ligo para ela umas 30, 40 vezes por dia para saber se está tudo bem, se ela está bem. Procuro saber se a minha filha chegou do serviço, se a outra chegou da escola. Então, o que eu faltei muito no passado, hoje em dia eu procuro estar mais presente possível. Mas então, a imaturidade também que colabora para isso, É verdade, né? A gente vai passando com os anos, a gente vai tendo experiência e vai continuar, vai formando a família, né, em si, né? Vai começando a montar a família de maneira melhor. Uma pergunta que eu quero que você responda depois: você acha difícil conciliar sua carreira com a família? O que acontece é que a nossa carreira, a nossa profissão, nós nos envolvemos muito com o problema das pessoas. São brigas, são casamentos destruídos, como a gente vê aí, famílias, filhos em drogas, roubo, esse tipo de coisa. Então isso, além do que da profissão, toda profissão tem os bons e os maus elementos, nós também tem os maus, tem os bons, tem muito mais bons, graças a Deus, né? E tem os maus elementos, e tem perseguições. E isso deixa a gente apreensivo, deixa nervoso, e acaba, se a gente não vigia, acaba levando para o lar. Muitas das vezes eu cometi esse erro. Infelizmente cometi esse erro. Levava o problema, a dificuldade para dentro de casa, para dentro do lar. E graças a Deus, a minha esposa, quando uma esposa que escuta, né, e nos ajuda, e a minha esposa é uma pessoa desse tipo, né, ela escuta muito e me ajuda, escuta os problemas, eu acabei saindo desse mundo, né, acabei sabendo dividir. Problema do serviço é serviço e de casa é do lar e do lar. Então, quando a gente não tem essa visão, acaba realmente atrapalhando em casa, atrapalhando no lar. Então tem que ter esse equilíbrio e a esposa tem um papel importante, então, para quem tem essa profissão. Exatamente. A esposa, ela tem que ser realmente companheira. Ela está lá em casa, ela está preocupada com o esposo que não volta do trabalho, está preocupada com a filha, com o filho, mas ela está ali também quando o esposo chega e ela sabe escutar, né? Infelizmente, ela sabe escutar, isso ajuda bastante. Tá vendo? Sabe escutar e orientar. Parabéns, então, a Cristiane, né? E o seu Dias pode falar, porque são 22 anos de casamento, 22 anos com ela, graças a Deus. 22 anos e cada vez mais feliz, cada vez mais apaixonado por ela. E se ela fosse policial também? Eu creio que daria certo. Nós, eu e ela, eu creio que daria certo. Então vamos aproveitar o clima e eu quero pedir para o senhor fazer uma bela declaração para a Cristiane e para toda a sua família. Bom, as minhas filhas, quero dizer que eu amo muito as minhas filhas, as minhas duas filhas, eu amo demais, eu faço tudo por elas, eu dedico muito por elas. E para minha esposa, são 22 anos de casado e, como eu disse, cada vez mais apaixonado e quero viver mais 20 anos ao lado dela e jamais abandoná-la, jamais vou abandoná-la. E quando ela precisar voltar do lado, porque quando eu precisei, eu tive no leito, eu tive na cama, tive lá sem poder me movimentar, foi ela que me auxiliou, foi ela que levava alimento para mim, foi ela que me ajudava a fazer as minhas necessidades que eu não conseguia fazer sozinho, então foi a pessoa que estava ao meu lado. Eu sempre disse para ela e digo para as pessoas, se fosse uma amante, não faria isso por mim. Fosse uma pessoa, um outro amigo, não faria isso por mim. A minha esposa fez. Talvez nem mesmo a mãe faria isso pelo filho, mas minha esposa estava ali, guerreira, uma leoa ao meu lado, estava ali, me auxiliou, me ajudou, então eu jamais vou traí-la, jamais vou abandoná-la e vai estar sempre ao lado dela. E a amo muito. Muito bem. Eu quero agradecer, inclusive, a participação do senhor aqui na Escola do Amor, se prontificou a dividir essa experiência, já que o nosso tema é profissão perigo, tá? Que é a profissão dele, hoje aposentado, está aí, e que isso sirva de exemplo a todos os casais e famílias também que acompanham a Escola do Amor. Mas nós temos também uma declaração da Cristiane para o seu Dias. Eu só tenho a agradecer a você pelo homem, pelo pai, pelo amigo que você é. Talvez eu não fale para você, mas eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho essa proteção de estar cuidando de você, de estar zelando por você. Mas eu quero te dizer que cada dia, cada momento que você sai, cada momento que você volta, é um prazer de ter você ao nosso lado. Muitas vezes eu e suas filhas se abraçam e tenta fazer o melhor para você. Às vezes no Dia dos Pais você não está com elas, às vezes
você não pode estar com ela, mas a gente tenta fazer que aquele dia seja especial para você. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você ser esse homem trabalhador, honesto. E a palavra que é muito marcante na minha vida é poder dizer: eu tenho um marido honesto. Obrigada, amor, por você existir na minha vida. Parabéns, então, a Cristiane, mais uma vez, a toda a família e ao seu Dias também. Ele que mandou a declaração, quem dá recebe, né? O senhor plantou, o senhor colheu, né? Com certeza.